Se você pensava que a vida da família Camargo poderia ficar mais previsível, prepare-se para o impacto, porque o que está rolando por trás das câmeras agora é algo que você não vai acreditar. A cantora Wanessa Camargo, que sempre foi vista como um exemplo de equilíbrio e vida familiar tranquila, está vivendo um dos maiores turbilhões emocionais de sua carreira. E o que antes parecia ser apenas uma crise conjugal entre ela e Dado Dolabella, agora se transformou em um verdadeiro enredo digno de novela, onde sentimentos, traições e dilemas estão à flor da pele. O que começou como rumores, até então desprezíveis, ganhou uma proporção que ninguém imaginava. Sabem aquela sensação de que uma bomba está prestes a explodir e você não sabe de onde vai vir? Pois é, estamos aqui para contar os detalhes dessa reviravolta que virou assunto de toda a mídia. E o mais impressionante? O reencontro de Wanessa com alguém de seu passado. Alguém que não só mexeu com seu coração, mas também com as suas escolhas mais profundas. A vida dela, que parecia estar seguindo por um caminho tranquilo, se desmoronou em questão de meses. E quem aparece nesse cenário? Marcos Buais, o ex-marido que ela nunca imaginou que poderia voltar a influenciar sua vida de forma tão avassaladora. Esse reencontro, que surgiu de forma inesperada, trouxe à tona questões que Wanessa vinha tentando evitar. Agora, tudo o que parecia estar em equilíbrio começou a desmoronar com uma intensidade que ninguém previu. De um lado, o amor turbulento por Dado, cheio de altos e baixos. Do outro, Marcos, um ex-marido que sempre foi considerado um porto seguro em sua vida. E o que ninguém sabia? O retorno de Marcos a coloca em uma encruzilhada emocional que pode definir o futuro da cantora. O que fazer quando o passado retorna com uma força tão avassaladora? Enquanto o reencontro com Marcos Buais tomava forma, Wanessa se viu em uma situação extremamente delicada. A cantora, que sempre foi aclamada por sua postura forte e sua vida familiar exemplar, não conseguia mais esconder o que estava acontecendo em seu coração. O que parecia ser um simples acaso tornou-se um dilema emocional de proporções inesperadas. E a cada novo encontro com Marcos, os sentimentos que ela julgava enterrados começaram a ressurgir com uma intensidade incontrolável. A relação com Dado Dolabella, que antes parecia ser uma história de amor arrebatadora, se transformava em um campo minado de inseguranças e desconfianças. Ele, sempre tão apaixonado, agora via Wanessa se afastar, em silêncio, cada vez mais distante do que foi o relacionamento deles. A pressão que ela sentia para tomar uma decisão logo se tornou insuportável. De um lado, o amor turbulento com Dado, cheio de paixão, mas também marcado por altos e baixos. Do outro, a estabilidade de Marcos, que se mantinha discreto, mas firme como um alicerce. E a tensão entre Wanessa e Dado aumentava. Ao perceber que sua parceira não estava mais completamente presente emocionalmente, ele não demorou a confrontá-la. As brigas tornaram-se frequentes, as palavras mais duras, e a frieza nas atitudes dela era cada vez mais notável. Mas o que ele não sabia, e que nem ela mesma parecia entender por completo, era que a presença de Marcos em sua vida fazia com que ela reconsiderasse muitas coisas. Aqueles sentimentos de carinho e respeito que ela achava que estavam enterrados para sempre, começaram a ser despertados de maneira assustadora. Mas o que ninguém poderia imaginar era que, no fundo, Wanessa já sabia o que precisava fazer. A questão era, ela conseguiria tomar a decisão certa ou seria engolida pela pressão de dois amores que a dividiam? As redes sociais, antes um reflexo da felicidade do casal, começaram a dar sinais de que algo estava muito errado. Onde antes havia postagens apaixonadas, agora havia apenas silêncio e incertezas.
O público começou a perceber que o brilho que antes era evidente entre Vanessa e Dado estava se apagando aos poucos. E o pior, esse distanciamento não passou despercebido aos olhos atentos dos fãs e das fofocas que começaram a se espalhar como fogo em palha seca. A situação atingiu seu ponto máximo quando os rumores sobre uma possível reaproximação entre Vanessa e Marcos começaram a ganhar corpo. O público, sempre atento a cada passo dos famosos, logo notou que algo estava acontecendo. Ambos foram vistos em um evento íntimo, conversando de maneira reservada, com uma cumplicidade que não era mais vista entre Wansa e Dado há tempos. As imagens desse encontro circularam rapidamente nas redes sociais e logo alimentaram as especulações de que Vanessa estaria, sim, repensando suas escolhas e seu futuro ao lado de Marcos. Dado sempre explosivo e emocional, não soube lidar com a situação da melhor forma. Em vez de tentar resolver o problema de forma madura, ele se afastou, deixando claro para todos que estava em uma tempestade interna. Suas redes sociais passaram a ser inundadas por indiretas, frases que demonstravam ressentimento, decepção e uma sensação de traição que ele não conseguia esconder. Ele ainda não conseguia aceitar que Marcos, um fantasma do passado, pudesse ter um papel tão importante na vida de Vanessa, e essa dúvida crescente passou a corroer ainda mais o relacionamento deles. Com a pressão atingindo níveis insustentáveis, Vanessa se viu diante da decisão mais difícil de sua vida. O que parecia ser uma reconciliação com o ex-marido foi tomando forma, mas a cantora sabia que voltar com Marcos não seria simples. Não apenas pelo peso do passado, mas porque ela também tinha sentimentos profundos por Dado. A separação, que já parecia iminente, foi confirmada quando o casal não foi mais visto juntos. O fim foi doloroso, mas parecia inevitável. Vanessa, agora livre da relação com Dado, começava a se abrir para um futuro com Marcos. Mas será que esse futuro realmente existia? Ou seria apenas uma ilusão, uma tentativa de reviver o que já estava perdido? A separação não foi um alarde, mas o que veio depois, sim. Enquanto Dado tentava digerir o fim do relacionamento, Marcos, em seu silêncio discreto, começou a se aproximar cada vez mais. Ele não precisava de gestos grandiosos, pois o tempo e a paciência foram suas maiores armas. A reaproximação entre ele e Vanessa não era apenas um rumor, mas um movimento claro, silencioso, porém firme. Os pequenos gestos entre eles, os olhares trocados e as conversas frequentes começaram a mostrar que, talvez, o amor entre eles não estivesse tão morto quanto todos imaginavam. E, aos poucos, os dois começaram a reconstruir o que um dia já tiveram. O público, como sempre, ficou dividido. Alguns ainda torciam para que Vanessa retomasse o relacionamento com Marcos, acreditando que ele sempre foi a escolha certa para ela. Outros, no entanto, criticavam a decisão, argumentando que o passado não deveria ser revivido e que Vanessa precisava seguir em frente. E enquanto isso, Dado em sua dor, tentou lidar com a separação de uma forma mais reservada, mas o ressentimento estava lá, sempre presente. Agora a grande questão é: Vanessa vai realmente seguir com Marcos? Ou a reaproximação é só uma tentativa momentânea de preencher o vazio? O que é certo é que o futuro de Vanessa Camargo, agora mais do que nunca, está em jogo. O que virá a seguir? Só o tempo dirá.